Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Eu quero, nessa música, convidar a minha sobrinha de coração, a Daniela Araújo. É filha do meu padrinho de casamento, Jorge Araújo. Ela vai compartilhar conosco essa canção. E ouça a voz de Deus, que diz para você assim: eu tenho visto atentamente tua aflição e tenho ouvido teu clamor. Sim, meu povo, eu sou teu Deus, estou cuidando de você para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho visto atentamente tua aflição Receba a palavra de Deus. e tenho ouvido teu clamor. Sim, meu povo, eu sou o teu Deus, estou cuidando de você para todo sempre. Por isso vou livrar-te da mão do inimigo. Vou fazer você subir a uma terra onde mana leite e mel. Aleluia. Por isso vou livrar-te da mão do inimigo. Eu vou fazer você subir a uma terra onde mana leite e mel. Você vai morar no céu para todo sempre. Quem está ouvindo a voz de Deus aí? Aleluia. Levante sua mão para receber a palavra de Deus. Eu tenho visto atentamente tua aflição e tenho ouvido teu clamor. Sim, meu servo, eu sou teu Deus, estou cuidando de você para todo sempre. Eu tenho visto atentamente tua aflição e tenho ouvido teu clamor. Sim, meu povo, eu sou teu Deus, estou cuidando de você para todo sempre. Por isso vou livrar-te Eu vou livrar-te da mão do inimigo. Vou fazer você subir a uma terra onde mana leite e mel. Por
mana, leite e mel. Você vai morar no céu para todo sempre. Eu sou teu Deus para todo sempre. Eu estou cuidando de você. Para todo sempre. Eu, Senhor, estou falando com você. Para todo sempre. Para todo sempre. Eu sou seu Deus para todo sempre. Abra suas mãos. Eu sou Teu Deus para todo sempre. 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 Eu sou teu Deus. Para todo sempre. Eu sou o teu Deus. Para todo sempre. Aleluia. 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 Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto. Amados, nós temos como verdade absoluta e como sinal inequívoco do operar de Deus o nascimento de Jesus Cristo, esse nascimento sobrenatural do Senhor Jesus. Depois nós temos, cada um em particular, a experiência do novo nascimento. Amados, quando esta profecia se cumpriu, nasceu Jesus. Quando a palavra de Deus, que é uma semente, é lançada no nosso interior, no nosso ventre, Jesus é gerado em nós. Então nós também vivemos essa experiência de gerar dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo, pela semeadura bendita da palavra de Deus, essa nova vida, que é uma vida que vai ganhando força até que possa vir à luz. Nós que experimentamos essa única e inigualável experiência de sermos feitos filhos de Deus pela presença do Espírito Santo e pelo gerar de Jesus Cristo em nós,
nós também vivemos essa experiência do novo nascimento. Amados, e tão preciosa passa a ser a nossa vida, que diz a palavra de Deus, que Deus determina que um anjo se desloque dos céus e venha aqui à terra para guardar a cada um de nós. Porque diz a palavra de Deus no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem o Senhor e guarda aqueles que temem o Senhor. Eu quero fazer essa introdução antes de falar exatamente sobre o tema dessa mensagem. E essa mensagem, o nome dela é Deus é o seu guardião. Queria que você pudesse dizer para o seu irmão, para a sua irmã, o Senhor é quem te guarda. Fala para ele. Diga para ele, para ela, diga para quem está com você, Deus é o seu guardião. Sabe o que significa isso, amado? O Deus Todo-Poderoso está nesse momento, nesse exato momento, guardando a minha vida e a sua vida. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Para que nenhum mal nos suceda. Mas, falando do nascimento de Jesus Cristo, nós temos aí o cumprimento tremendo de uma profecia. Eu queria que a igreja, os irmãos pudessem compreender exatamente a diferença que existe entre o que é uma profecia de Deus e o que são as promessas de Deus. A profecia de Deus, amados, ela independe da ação do homem. Para que Jesus nascesse, 700 anos depois de Isaías ter profetizado que a virgem conceberia, ninguém sabia quando seria o nascimento, ninguém poderia saber qual era o plano, a que tempo isso se cumpriria. Então as profecias de Deus, elas independem da ação do homem. Elas ocorrem unicamente pelo agir de Deus e no tempo estabelecido por Deus. As promessas são diferentes porque as promessas, elas têm condicionantes. Todas as promessas de Deus para as nossas vidas têm uma partícula que condiciona e diz assim: se atentamente ouvires a voz de Deus, se obedeceres, se. Então é uma partícula de condição. Para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, nós precisamos obedecer, caminhar em direção à promessa. Então as promessas dependem da ação do homem, da perseverança do homem, da fé, da crença. Quem negligencia não alcança promessas. Quem deixa esfriar a presença, o amor, o compromisso com a obra, não alcança as promessas. Não existe uma única vida neste caminhar bendito que não tenha pelo menos uma promessa da parte de Deus. Talvez você diga assim, mas Deus nunca falou comigo trazendo promessas. Se você ler a palavra, se você meditar na palavra, você vai ver quantas e inúmeras são as promessas que Deus tem para a sua vida. Eu quero dizer para você, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quantos creem que Deus é fiel para cumprir todas as promessas? Levante a mão e glorifique a Deus. Irmãos, Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nenhuma promessa de Deus cairá por terra, se nós as buscarmos em obediência, em perseverança. Caleb, companheiro de Josué, os dois únicos que adentraram a terra prometida, porque foram os dois únicos que confiaram nas promessas. Caleb, Deus o sustentou, amados, de tal forma que 45 anos depois da promessa, ele estava lá às portas de Hebrom, a terra que ele recebeu por herança, e disse para Josué: Josué, você se lembra quando Deus, através de Moisés, trouxe a promessa? Josué falou sim. Ele falou: olha, 45 anos se completaram do dia em que Deus prometeu. Eu tinha 40 anos de idade, agora tenho 85 anos. Josué, você é meu companheiro, você sabe, eu continuo tão forte, tão preparado para conquistar essa terra, para receber essa terra, como no dia em que Deus me deu a promessa. Sabe o que significa isso? Se você perseverar, se você crer, se você permanecer firmado,
se você fizer aquilo que foi lido hoje no Salmo 27, se você puder dizer como o salmista que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura de Deus e aprender no seu santo templo. Se nós pudermos dizer isso com alegria, um dia, quando Deus começar a cumprir as promessas ainda não cumpridas, eu e você poderemos dizer assim: tão forte quanto eu era no dia em que Deus prometeu, sou eu agora para receber a promessa. Deus não vai fazer com que a promessa chegue até nós quando não tivermos mais forças, quando não pudermos mais desfrutar. Há um tempo estabelecido por Deus para profecias, mas há um propósito de Deus estabelecido para as suas promessas. Quanto mais fiéis, quanto mais perseverantes, quanto mais diligentes, quanto mais, amados, firmados estivermos, mais rápidas se cumprirão as promessas que Deus nos deu. Eu quero dizer para você, não existe ninguém que possa impedir sobre a sua vida, seja uma profecia, seja uma promessa, porque quem é contigo é maior do que todo aquele que é contra você. Não existe ninguém. Nós estamos aqui lendo, amados, esse texto que fala sobre o nascimento de Cristo e a visita dos reis magos. Amados, os magos, quando eles viram a estrela do Oriente, eles sabiam, conheciam as profecias, e eles foram seguindo a direção que aquela estrela mostrava para que pudessem chegar até Jesus. Só que eles passaram por Jerusalém e encontraram-se com Herodes, o rei. E nós vimos aqui, Herodes disse assim para eles: olha, eu quero que vocês procurem, achem o menino e me digam onde ele está, porque eu também vou adorá-lo. Nós conhecemos a história e sabemos que no coração Herodes tinha o desejo de matar Jesus, porque os judeus estavam esperando o rei, os judeus estavam esperando aquele que viria para reinar e cujo reino seria eterno. E os judeus, amados, por natureza, eles têm assim a certeza de que eles são a menina dos olhos de Deus. Eles têm a certeza, a convicção de que não existe nenhum povo mais importante do que eles na terra. E isso foi verdade até um tempo, até a vinda de Jesus Cristo. Depois diz a palavra de Deus que Jesus veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, nós inclusive, deu-lhes o Senhor o poder de serem feitos filhos de Deus. Até que Jesus viesse, os olhos de Deus estavam sobre o seu povo, o povo judeu. Hoje, os olhos de Deus, como Pai, estão postos sobre aqueles que se tornaram filhos de Deus pela obra gloriosa de Jesus Cristo. Então, seja em relação àquilo que Deus fez para Jesus, seja em relação àquilo que Deus está fazendo por mim e por você, eu quero dizer agora, porque assim me autoriza a palavra de Deus: nenhuma só palavra, nenhuma só promessa de Deus sobre a sua vida cairá por terra, porque Deus é poderoso para cumpri-las todas. Talvez você esteja passando por lutas, por provas, talvez exista contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus projetos, o intento do inimigo tentando frustrar a sua expectativa, frustrar os planos de Deus sobre a sua vida. Talvez existam intentos, amados, evidentemente que Satanás, o diabo, os demônios não vão se materializar, aparecer diante de nós como verdadeiramente são. Eles usam vidas para tentar impedir a nossa vitória. Eles usam vidas para tentar frustrar os planos, os projetos que temos. Mas eu queria que você se lembrasse agora do tema dessa mensagem. Deus é o seu guardião. Deus é o seu guardião, o Senhor é quem te guarda. Mas e porque Deus nos guarda, nós temos que descansar na certeza da vitória. Evidentemente, Deus guarda os que são seus. Deus guarda os que obedecem. Se nós sairmos, amados, dos limites da palavra, ainda que Deus continue nos amando, ainda que as promessas existam, ainda que Deus tenha motivações para nos abençoar,
nós não poderemos receber as porções, o cumprimento das promessas que Ele tem para nós, porque ultrapassamos o limite da palavra. E Deus não age fora dos limites da sua palavra. Então Herodes disse para os magos: digam onde ele está, irei adorá-lo. Amados, quando os magos chegaram a Belém, Jesus já não estava mais numa manjedoura, Jesus já estava numa casa. Sua mãe já estava ali guardando, a dieta, e eles foram adorá-lo. Terminou a visita, honraram o Senhor Jesus. Diz a palavra, em Mateus capítulo 2, versículo 12, diz assim: e sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amados, hoje eu meditava sobre essa passagem, inclusive a citei hoje na escola bíblica, falando como que Deus conhece o coração de cada um dos seus filhos, como que Deus conhece o coração de cada vida, como que Deus conhece, é o único que conhece o pensamento, as intenções do coração, e não apenas os nossos corações, mas Deus conhece, amados, o coração do inimigo. Deus conhece a estratégia do inimigo, como que ele atua, como que ele vai fazer para tentar impedir que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Amados, quando nos rendemos aos pés do Senhor, quando colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nós dizemos no reino espiritual que nós temos um dono, que nós temos um Senhor, e que o nosso dono, o nosso Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, e diz a palavra de Deus que todos os que são nascidos de Deus, cobertos pelo sangue de Jesus, vencem o mundo, e o maligno não lhes toca. Há todo um arsenal, amados, de armas espirituais, preparadas por Deus, expostas, transcritas, reveladas na palavra, para que em todas as circunstâncias nós saibamos como lutar, com que armas lutar, contra quem lutar, para que sejamos mais do que vencedores. O que nós precisamos estar é atentos à voz de Deus. Amados, Deus, através dos anjos, falou com os magos: não voltem para Jerusalém, voltem para a sua terra por outro caminho. Mas Deus também avisou a José: José, pega o teu filho e a tua mulher, vai para o Egito. Amados, às vezes nós recebemos avisos da parte de Deus, e nós não valorizamos os avisos da parte de Deus. Às vezes, amados, nossos ouvidos estão ensurdecidos, para que nós não ouçamos aquilo que Deus quer dizer para nós, para que nós não valorizemos aquilo que Deus nos diz, seja através da palavra,
seja através de um servo, de uma serva, através de uma promessa, através de uma revelação. Mas a palavra de Deus diz que Deus fala conosco, nos visita em sonhos, nos dá visões. E isso ocorre pelo agir, pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Eu fico impressionado, amados, como que quando Deus avisa, nós temos que andar rápido. A palavra fala que Deus avisou José em sonhos, e ele na mesma hora, diz a palavra, pegou a sua mulher e o menino, à noite ainda, e foi embora para o Egito. Não foi despedir de parente, não foi ver como que estava a situação no banco, não se preocupou com o que os outros iam pensar. Deus falou, ele obedeceu e seguiu a ordem, a direção que Deus deu. Se ele não tivesse obedecido, eu não sei quem Deus iria usar para preservar Jesus, o menino Jesus. Mas José teria perdido a oportunidade de ser obediente, de receber um galardão bendito por isso. Amados, Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que ele é descendente de José. A linhagem dele, a genealogia de Cristo vem de José, porque José era descendente do rei Davi. A família de Jesus Cristo era uma família muito rica. E José certamente havia ouvido histórias do seu antepassado, chamado Davi, chamado Salomão. Jesus Cristo descende dessa linhagem real, dessa linhagem de nobres, de reis ungidos, separados para a glória de Deus Altíssimo. E José certamente tinha aprendido a ter o temor de, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir uma orientação de Deus, obedecer sem contestar, sem procurar desviar-se nem para a esquerda nem para a direita, sem tentar encontrar o jeitinho, porque às vezes nós ficamos buscando jeitinhos de obedecer a Deus. Nós não queremos obedecer a Deus da forma como Ele quer que obedeçamos, nós queremos obedecer a Deus da forma como nos é conveniente. Às vezes demoramos, amados, para tomar uma atitude de fé, uma atitude de obediência. José não demorou. Foi embora para o Egito. Passou o tempo, Herodes morreu, Deus visita novamente José. Diz assim, agora pode voltar. Mas existem tempos nas nossas vidas em que Deus nos tira de lugares. Às vezes Deus até nos faz ser esquecidos por muitos. Às vezes nós não entendemos o porquê de algumas portas se fecharem, ou porque se abrem portas pelas quais nós não queríamos passar. Mas eu queria que você pudesse compreender hoje que Deus está no controle da sua vida, se você permitir que Ele verdadeiramente controle a sua vida. E se Ele estiver no controle, você será preservado em todo o tempo. Nenhum mal te sucederá, diz a palavra. Nem mal algum chegará à tua casa. Que Deus é quem te guarda. Ele é o teu guardião. Ele é quem te preserva. Às vezes você não compreende, porque não tem ainda o conhecimento da palavra, porque não tem buscado o conhecimento da palavra. Eu queria que você hoje pudesse entender que existem 4 situações das quais Deus não tira os olhos. E todas essas Deus zela por elas, vela por elas e as protege. A primeira delas, diga assim comigo, Deus guarda, diga comigo, Deus guarda a sua palavra. Amados, ninguém precisa defender a palavra de Deus. Ninguém precisa. Deus colocou a sua palavra acima do próprio nome de Jesus. E não precisa que ninguém defenda a palavra de Deus. Quem é o homem que pudesse defender a palavra de Deus? Amados, se Deus precisasse que alguém defendesse a sua palavra, Ele moveria os céus e a terra para isso. Um dia, Gideão derrubou o altar de Baal. Ele foi à noite com alguns servos seus, funcionários seus, derrubaram o altar de Baal que estava na fazenda do seu pai. Ao amanhecer, aqueles que cultuavam, que adoravam a Baal,
foram até o santuário de Baal, estava tudo derrubado. E alguém disse assim: foi Gideão. Aí esses homens foram até a casa de Gideão armados, disseram para o pai de Gideão: tira o teu filho para fora porque nós vamos matá-lo. O pai dele falou: por quê? Porque ele derrubou o altar de Baal. E o altar era do pai de Gideão. Só que o Espírito de Deus já estava dando sabedoria ao pai de Gideão, que havia um chamado para Gideão. Aí o pai de Gideão falou assim para aqueles homens: vocês estão querendo matar o meu filho? Porque ele derrubou o altar de Baal? Quem é Baal? Eles disseram: é o nosso Deus, com D minúsculo. Ele falou: se Baal é Deus, então deixa Baal se defender. Vocês não precisam fazer nada, vocês não confiam em Baal? Ele não é o Deus? Ele que defenda-se a si mesmo. E fez com que todos fossem embora daquelas terras, preservando a Gideão, porque Gideão havia obedecido a Deus. Eu e você servimos a um Deus vivo e poderoso, a um Deus que quando determina assim acontece, a um Deus que quando fala assim sucede. Deus não precisa que nós façamos qualquer coisa para defender a palavra é tentar discutir com alguém, dizendo que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus é fiel. Nós não precisamos. Deus quer apenas que nós obedeçamos a palavra, e as vidas verão que a palavra de Deus é fiel através das nossas vidas, da nossa fidelidade, da nossa obediência, do mover das mãos poderosas de Deus em nosso favor. Deus diz na sua palavra que nenhuma palavra liberada por Ele voltará vazia, mas toda palavra liberada por Deus prosperará naquilo para que foi enviada. Amados, Jesus diz assim: os céus e a terra passarão. Nós vemos um versículo hoje, Gênesis 8, 22, que diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Mas Jesus diz assim: os céus e a terra passarão. Haverá um tempo em que não haverá mais frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nem semeadura e colheita. Mas a palavra de Deus permanecerá. Não existe poder algum no universo maior do que a palavra de Deus. Eu queria que você pudesse entender isso, porque o dia que você compreender isso, você terá a seu favor o maior poder do universo. Esta palavra, ela é quem te defende, ela é quem te dirige, ela é quem te prospera, ela é quem te faz mais do que vencedor. Se você obedecer essa palavra, não haverá impedimento para a sua vitória. Quantos querem nisso? Glorifica a Deus. Não haverá impedimento. Então diga comigo assim: Deus guarda a sua palavra. Glória a Deus. Agora diga assim: Deus guarda a sua igreja. Irmãos, segunda coisa que Deus tem prazer e poder para guardar. Ninguém precisa se preocupar em defender a igreja do Deus vivo. Ninguém precisa. Mas parar para discutir sobre a igreja, sobre denominações, parar para discutir sobre se a igreja vai triunfar ou não, isso é perder tempo. Perder tempo. O próprio Senhor Jesus disse assim: a minha igreja, estou falando da igreja do Senhor Jesus, não da igreja Votorantim, do ministério de Pinheiros, de qualquer outro ministério. Estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Para que a igreja seja triunfante, para que a igreja seja vitoriosa, ela é uma igreja que tem que caminhar segundo a palavra. Ela tem que temer e tremer diante do Deus Altíssimo. Tem que ser uma igreja que preserva com fidelidade aquilo que a palavra estabelece. Tem que ser uma igreja submissa a Cristo. Se é submissa a Cristo, Ele é o Senhor, então a igreja lhe pertence. Ele diz assim: a minha igreja é sempre vitoriosa, porque contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalece. Amados, eu queria dizer para os amados o seguinte: se nós estamos realizando a obra de Deus, ainda que hajam levantes, ainda que hajam divisões, ainda que hajam intentos e astutos intentos do inimigo tentando impedir a obra, eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, creia nisso: ninguém pode impedir a igreja, a obra de Deus, de triunfar. Quantos creem nessa porção? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos.
capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Tem um subtítulo na minha Bíblia, tem um subtítulo que diz assim: os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio e o conselho de Gamaliel. Aqui, amados, alguns apóstolos são presos e são liberados de forma sobrenatural. E eles começam a falar sobre as maravilhas de Jesus Cristo, falar sobre a ressurreição, pregando a palavra de Deus. Aí os escribas, os fariseus, os sacerdotes disseram: parem de pregar. Mandaram prendê-los novamente. E foram apresentados depois perante o conselho das sinagogas. E versículo 27 diz assim, 26, Atos 5, 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos, nós expressamente, que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós também e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Você pode glorificar a Deus? Amados, se nós fazemos a obra que Deus estabeleceu para ser feita, se o nosso coração é puro, é sincero, é temente a Deus, pode existir o levante que for, Deus preservará. Se a obra for de homens, ela se desfaz, mas se for de Deus, permanece. Deus defende a sua igreja. Nós precisamos ser fiéis à palavra, obedientes a Deus, para que possamos colher os frutos da obediência, os frutos da perseverança, os frutos da fé, da esperança. Nós não precisamos ficar tentando demonstrar que estamos sendo obedientes, que a igreja A, B ou C é a igreja verdadeira é aquela que obedece a palavra e caminha segundo a palavra de Deus. É a igreja que ama as vidas, que não faz acepção de pessoas, é a igreja que resgata, é a igreja que cuida, que apacenta, que ama. Amados, todo ministério que for fundamentado na palavra e no amor prosperará, porque isso é determinação de Deus, e quem tentar destruir isso, estará combatendo contra o próprio Deus. Terceira coisa, diga assim comigo: Deus guarda os seus ungidos. Amados, Deus diz, em 1 Crônicas 16, 22, abra comigo 1 Crônicas 16, 22. Primeiro livro de Crônicas 16, 22. O Senhor diz assim: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Amados, em Atos, um dia, o apóstolo Paulo, preso, estava sendo levado para se apresentar em Roma. E o navio onde ele estava sofreu um grande temporal, um grande vento, Euraquilão veio contra esse navio. E todos começaram a temer.
Mas naquele navio estava um servo de Deus, um ungido do Deus Altíssimo. Amados, começaram a desocupar o navio, começaram a temer. Paulo falou para eles: espera um pouco, eu estou neste navio. Ele disse assim, Atos 27, Paulo dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Versículo 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Sabe o que significa isso? Onde houver um ungido de Deus, obedecendo a Deus, caminhando segundo a direção de Deus, realizando a obra segundo a direção de Deus, não importa a situação que ele esteja vivendo, não importa quais tempestades estejam acontecendo, como a tempestade que assolou o navio onde Paulo estava sendo levado como prisioneiro, Deus o visita, diz assim: Paulo, fica tranquilo, você vai chegar em Roma, e todos quantos estão contigo vão ser preservados. E Paulo disse assim: esta mesma noite, o anjo do Senhor, o Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, esteve comigo. Mas Deus usa os seus anjos, Deus usa os seus servos, os profetas, Deus usa a sua palavra para assegurar a mim e a você que a nossa vida é preciosa diante de Deus, e que todos aqueles que estão conosco, navegando conosco, não perecerão. Pode ser que Deus permita que os navios se percam, mas a minha vida e a sua vida serão preservadas, porque sobre nós repousa o amor, o cuidado do Deus Todo-Poderoso. Amados, às vezes nós não compreendemos esse mistério. É por isso, amados, que andar em obediência à visão de um ungido de Deus, de um servo de Deus, é fundamental para que nós possamos colher vitórias e para que possamos ser preservados. Amados, se eu trouxer para vocês uma direção diferente daquilo que a palavra de Deus determina, eu serei responsável por tudo aquilo que ocorrer com a vida de vocês. Mas se eu trouxer uma palavra verdadeira, segundo a palavra de Deus, e vocês não obedecerem, vocês serão responsáveis. De mim o Senhor não cobrará nada, porque eu fui apenas um mensageiro, a mensagem é dele. É necessário que os ungidos sejam mensageiros e não donos da mensagem. É necessário que os ungidos, os servos de Deus, obedeçam e se posicionem sempre na posição de servo, que Deus é o Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi servo e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente e obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele se posicionou como servo e Deus o exaltou soberanamente. Amados, Deus preserva aqueles que o servem. E todos quantos estão caminhando junto com aqueles que servem a Deus, são preservados, abençoados, guardados, libertos de todo mal, são mais do que vencedores. Finalizando, quarta situação, voltando aqui a Mateus, capítulo 2. Os olhos do Senhor foram postos sobre Jesus Cristo, e Deus preservou o seu filho. Eu queria dizer para você agora, Deus preservou a Jesus, porque era o seu filho unigênito. Deus preserva você, porque você hoje também é filho do Deus Altíssimo. Vou repetir, Deus preserva a sua vida, porque você é filho, filha do Deus Altíssimo. O mesmo cuidado que Deus teve com Jesus, o Pai teve com Jesus, dizendo: José, levanta, pega o menino e vai para o Egito. Deus tem com a minha vida e com a sua vida.
Porque hoje Jesus Cristo já não é mais unigênito. Diz a palavra que ele foi sepultado como unigênito, mas ressuscitou como primogênito. Dentre muitos irmãos, nós somos da família do Deus Todo-Poderoso. E o nosso Pai tem poder para nos preservar em toda circunstância e toda situação. Não temas, pois estou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Quando passares pelas muitas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, pois eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Glórias ao Deus Altíssimo. Deus cuida dos seus filhos. O salmista fala assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor te guarda em todo o tempo. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você crê nessa porção? Deus guarda a sua palavra. Deus guarda a sua igreja. Deus guarda os seus ungidos. E Deus guarda os seus filhos. A sua vida é guardada pelo Pai. Com a mesma forma, o mesmo amor, o mesmo poder que Ele guarda a palavra, a igreja e os seus ungidos. Sua vida é preciosa aos olhos do Pai. Sabe a única coisa que Deus quer que eu e você façamos? Nós nos rendamos aos pés do Senhor. Entreguemos a nossa vida ao Deus Todo-Poderoso. Amados, quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, o Senhor se alegra, nos faz mais do que vencedores. Não existe uma única circunstância que possa impedir a sua vitória, porque o Deus Todo-Poderoso te guarda, te conduz em vitória. Ele diz para mim e para você, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ele diz assim, se fizeres do Senhor o teu refúgio, se, é uma promessa, olha a condicionante, se fizeres do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Sabe o que é habitar no Altíssimo? Este é o esconderijo do Altíssimo. Para você descobrir onde Deus está, para você ter a revelação de Deus, você precisa habitar a palavra. Quando você conhece a palavra, quando você vive a palavra, você está habitando no esconderijo do Altíssimo. E Deus diz assim, se fizeres do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem mal algum chegará à tua casa. Porque Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Você e a sua casa serão guardados pelo Deus Altíssimo, para que você não tropece, para que você não se dê mal em circunstância alguma. Os olhos do Pai estão sobre a sua vida. Você é tão precioso aos olhos do Pai, como foi um dia o Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele está com o Pai, e aqui na terra estamos nós. O unigênito se tornou primogênito e subiu. Nós estamos aqui, e um dia veremos nos assentar à mesa com todos os profetas, na casa do Pai, nossa morada celestial. Enquanto isso, nós caminharemos em vitória, porque aquele que nos trouxe até aqui é poderoso para nos conduzir até o cumprimento das promessas, nos dar todas as vitórias e fazer abundantemente mais do que temos pedido ou pensado. Seja sobre a sua vida essa porção bendita. Sejas abençoado em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E que você possa neste momento render-se diante do Deus Altíssimo, agradecendo e glorificando a Deus pelas porções que Ele já tem preparado para a sua vida. Você possa dizer para Ele, Senhor, minha vida entrego a Ti, não apenas agora, mas em todo sempre. Coloque-se em pé na presença do Deus Todo-Poderoso.